Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula de Física Mecânica. Hoje a aula de vetores, a parte 1, porque vetores é um material um pouco mais complexo, um pouco comprido, então dividiremos em duas partes. Ok, se você chegou agora e está novo ainda, já aproveita para se inscrever no nosso canal, também na nossa página do Instagram e na nossa sala de aula virtual. É lá que tem o material, é lá que você tem um contato também com o professor e é lá que você consegue o link para o nosso grupo do WhatsApp, também no nosso Instagram. Então, esse grupo do WhatsApp você tem um contato direto com o professor, isso ajuda muito, tá? Bom, então vamos para a aula e mais uma vez dividiremos em duas partes. Essa é só a primeira. Lembrando que a Luandra, ela já fez uma aula sobre vetores bem no início, uma introdução a vetores. Então, hoje e semana que vem, nós vamos aprofundar. Então, a gente vai mexer um pouquinho mais para fundo de vetores, pegar um pouco mais da essência, saber como trabalhar com os vetores, como fazer as somas, semana que vem os produtos vetoriais e o que isso pode ajudar na cinemática, porque depois, a partir de semana que vem, na outra, é estudo com vetores. Então, é um estudo um pouco mais complexo. Então, vamos pegar direito essa parte que é a básica. Bom, o que nós temos que saber primeiramente é diferenciar os tipos de grandezas. Até agora nós estamos trabalhando com grandezas escalares. Então, se você olhar a aula 9, aula 8, aula 7 e assim por diante, você vai entender um pouco mais sobre as grandezas escalares. A partir de hoje, grandezas vetoriais. Bom, mas e aí? Qual é a diferença de grandezas vetoriais e grandezas escalares? Bom, os parâmetros nas grandezas escalares, o que mais importa é a intensidade. Ela é a característica principal do objeto de estudo. É ela quem direciona o suficiente para a gente conseguir chegar a uma conclusão. Por exemplo, o tempo. O tempo não é uma grandeza vetorial. Ele não tem um tempo para frente, um tempo para trás. Ele não tem uma orientação. Ele é uma grandeza escalar. O tempo, a temperatura, o comprimento. E, gente, eu pus uma balança. É importante você diferenciar. Massa, ela é uma grandeza escalar. Peso é um tipo de força. E se é um tipo de força, a gente vai ver que é vetorial. Tá, beleza, já sei que são grandezas escalares. É intensidade. E as vetoriais? É a intensidade adicionada à direção e o sentido. Então você precisa da intensidade, um módulo dela, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Mas o que é vetorial? O que tenho? Gente, velocidade, aceleração, porque importa você saber para onde aponta a velocidade. Se ela está indo para a direita, se ela está indo para a esquerda. Se ela é vertical, se ela é horizontal. Então importa, tem uma diferença. Então vale a pena você entender e diferenciar o que é escalar e o que é vetorial, tá ok? Bom, eu falei sobre direção e sentido, mas e aí? O que é direção e o que é sentido? E qual a diferença entre eles? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Direção é aquilo que está relacionado com vertical, com horizontal, diagonal. É a propriedade comum das retas paralelas. Ou seja, uma reta paralela a outra, ela tem a mesma direção, ok? E o sentido? Sentido é a orientação dessa reta. Se ela está apontada para cima, se ela está apontada para baixo. Se ela está para a direita ou está para a esquerda. É a setinha, é a pontinha da setinha, é o nosso sentido, é o que dá o sentido. É a ponta da setinha. Então, a diferença de direção e sentido vem daí. Então, quando você falar, a direção daqui para aí. Não, quando você fala daqui para aí, é o sentido. É o ir e vir, ok? Bom, já tem uma noção básica assim, mas e aí, vetores? O vetor, ele é representado com um segmento de reta orientado, como por exemplo na nossa apostila. Eu peguei essa imagem da nossa apostila, então se você quer ter acesso a essa apostila, é gratuito o acesso a essa apostila. Você tem que entrar na sala de aula virtual e fazer o download lá. Cada aula adiciona um capítulo, Então eu peguei essa imagem, que são dois vetores perpendiculares, certo?
Beleza, então eu vou responder a primeira pergunta. O que é um vetor constante? Como eu digo que um vetor é constante? Veja, um vetor é constante quando ele tem a intensidade, a direção e o sentido constante. Então, os três parâmetros são constantes, então ele é constante. Quando um vetor é igual ao outro, quando a intensidade, a direção e o sentido são iguais. Então, um vetor é igual ao outro quando os três parâmetros são iguais. Ok? Quando você pega, nossa, a velocidade do carro que está indo é 100 km por hora, a que está voltando é 100 km por hora. Eles estão com velocidades iguais? No ponto de vista vetorial, não. Porque um está indo e o outro está voltando. Então, um é menos 100 e o outro é 100. Entendeu? Mas no ponto de vista escalar, se eu levasse isso para um plano escalar, onde a direção e o sentido não importam para o cálculo, aí sim seriam iguais. Tá? Bom, eu trouxe essa figura 24 da nossa apostila. Dois vetores, o F1 e o F2, e aí a representação deles. Veja que o módulo, o que é o módulo? A intensidade do vetor. É o quanto ele vale, é o valor numérico. Então, o módulo ele só sai positivo. Dentro de um módulo, vocês estão aprendendo matemática ou já aprenderam, ele só sai positivo. Se eu tenho módulo de menos 10, o resultado disso é 10. Módulo de menos 2 é 2. Módulo de 2 é 2, porque ele só sai positivo. Então, o módulo é intensidade. F1 é a metade de F2 de intensidade. Ou F2 é o dobro de F1. Mas veja que a direção é diferente. Ok? Então, não posso dizer que um módulo é igual ao outro, porque ele tem direção diferente e além da intensidade também. Bom, uma parte importante dos vetores, até para a gente poder trabalhar com eles, é a soma de vetores. Também tirei da nossa apostila. E a soma de vetores ela é realizada pela regra do paralelogramo. Paralelogramo é essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é a regra, esse aqui é paralelogramo. Será que eu consigo pintar? Ó, acho que eu consigo. Vamos pintar de verde azul. Então, essa aqui, ó, isso aqui é um paralelogramo. Será que sai depois? Acho que sai, né? Mas beleza. Isso aqui é um paralelogramo, tá? O vetor resultante da soma tem módulo, ou seja, o valor numérico, como resultante do cálculo da lei dos cossenos. Apaguei. Tem como apagar? Não. Beleza, já foi. Do triângulo AC. Observe a imagem. Essa é a nossa imagem. E a lei dos cossenos é essa fórmula aqui, ó. Gigante, gigante. Eu não vou perder muito tempo explicando a origem dessa fórmula, como chega nela, porque não vale a pena. Vale a pena você entender, você saber essa fórmula. Sabe, vocês que estão me acompanhando há mais tempo, sabem que eu sou contra esse negócio de você decorar muito as fórmulas, e sim você entender o que está acontecendo com elas e ter a base, e dela você vai para as outras. A lei dos cossenos você tem que saber. Talvez os professores de matemática ensinem melhor como chegar na lei dos cossenos, mas não é tão fácil, beleza? Bom, vamos analisar o seguinte. Beleza, eu tenho o F2 e o F1 e entre eles existe um ângulo. Como que eu faço para somar se eu não tenho a real intensidade? Vamos ver? Vamos ver como a gente faz? Eu tenho um ângulo entre eles, ok? Fica difícil para eu usar uma outra regra que eu vou explicar daqui a pouco, que é bem facinho, mas eu não consigo. Mas eu tenho um ângulo. O que eu faço se eu tenho um ângulo e tenho a intensidade deles? Beleza, primeiro eu analiso o ângulo. Quando o ângulo vale 0, alfa é igual a 0. Ou seja, um vetor está aqui, o outro está aqui. Ó, eles estão juntos. Um vetor está aqui e outro está aqui. Eles estão juntos. Então, o ângulo é 0. Então, basta eu somar um com o outro. Eu só somo, cara. Porque um tá na bundinha do outro, ó. Um entrou na bundinha do outro aí. Então, eu só somo. O módulo do vetor resultante é máximo, porque é o tamanho máximo, é a intensidade máxima dele. Ok? Quando alfa é 180, ou seja, quando um está contrário ao outro. Se eu estava somando, aqui eu somo, então aqui eu diminuo. Então é a mesma coisa, o módulo ele é mínimo se o F1 for maior, se o módulo de F1 for maior que o módulo de F2. Ok? E quando ele está a 90 graus? Se ele está a 90 graus, é você desenhar, olhar e ver que dá um Pitágoras. Ver que é um triângulo retângulo. Então, um para cá, um para cá. Eles são perpendiculares. Ou seja, você traça uma reta e você vê que é um triângulo. Depois eu vou ensinar pela regra do polígono daqui a pouco, o próximo slide. Vamos para o próximo slide, então. Bom,
Soma de n vetores. Aí você vai, um liga o outro, que é a regra do polígono. Mano, a regra do polígono é o seguinte, quando eu tenho mais de um vetor. Quando eu tenho mais de um vetor, posso fazer com dois. Posso fazer com dois, igual esse aqui que eu falei. Mas ele serve para n vetores. Para vários vetores. Vamos lá, é uma receita de bolo, cara. Vamos lá, ó, receita de bolo. Tem os ingredientes, são ingredientes. Vetor 1, vetor 2, ponto de origem, são os ingredientes. E o modo de preparo é esse aqui. A nossa receita está aí. Também está na nossa apostila. Escolha um ponto O, que será a sua origem. Então, tá aqui, ó. Essa é a nossa origem. Ó, vou fazer um risco aqui, ó. Essa é a nossa origem, ok? Agora pegue o primeiro vetor e coloque no ponto O escolhido. Então eu peguei o primeiro vetor aqui, ó, o F1, e coloquei no ponto O. Ele apontou para cá. Beleza. O segundo vetor é colocado no final do primeiro, ligando o vetor no outro. Então o segundo aqui, ó, ele veio no final do primeiro e ligou, ó. Então F1, F2. Então o F1 ele está de O a A, o F2 está de A a B. Então vamos lá. Liga-se o final do primeiro vetor no início do segundo. Gente, eu aprendi na escola, e eu vou falar aqui no vídeo, só para os íntimos. Eu aprendi na escola que o meu professor falava o seguinte, gente, vetor é cabeça na bundinha. É a cabeça de um vetor na bundinha do outro, ó. É aqui, ó. É assim que você vai ligar um vetor. Quando você for fazer a soma, lembre, decora, cabeça na bundinha, cabeça na bundinha, cabeça na bundinha. Decora assim. Vai ficar muito mais fácil para vocês. Então, os demais vetores, como que eu faço? Ó, os vetores seguintes seguem a mesma estrutura do segundo, ligando cada um no final do outro. Então, o F3 também, cabeça na bundinha aqui, cabeça na bundinha aqui. Beleza, acabou. Esse aqui é o último. Depois de colocar no seu plano todos os vetores, ou seja, já foi o F1, F2, F3, F4. Podia ser F5, F6, F100. Basta ligar a origem O, ou seja, nossa origem aqui, ao final do último vetor. Ou seja, eu vou ligar como se fosse um vetor resultante. O vetor aqui ao final. É o único ponto que vai ter cabeça com cabeça. E aqui vai ter bundinha com bundinha. Um único, tá, gente? Então, eu vou ligar do ponto O ao final dele. E esse vetor aqui, passa a ser o vetor resultante. Ok? Aquele, no exemplo, nosso triângulo, ó, cabeça na bundinha. A cabeça na bundinha, eu ligo do início ao final. Eu tenho triângulo retângulo, sendo que a hipotenusa é o nosso vetor resultante. Então, hipotenusa ao quadrado, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado. Ok? Módulo de cada um deles, tá, gente? Eu estou trabalhando com o módulo. Bom, ele apaga. Ah, não, volta tudo, igual eu apaguei. Beleza. Soma nula. Na estática, a condição de equilíbrio de um ponto material é dada quando a soma de todas as forças atuantes é nula. Com isso, o polígono de forças é fechado. Tá, o que acontece? E o que acontece se eu pôr cabeça na bundinha, cabeça na bundinha, cabeça na bundinha e ele fechar no final? O final dá igual ao início. Isso quer dizer o seguinte, que você somou todos os vetores e deu zero. Porque a intensidade é zero, ele está ali naquele pontinho. Ele foi 1, vetor 2, vetor 3, vetor 4, vetor 5. Chegou na pontinha. Ou podia ser assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 355, 356, 402, 403, 404. Voltou aqui no pontinho. O que isso quer dizer? Que a soma é nula. Que o vetor resultante é zero. E num plano de estudo mais complexo, que a gente vai ver um pouquinho, assim, pouco depois, daqui a algumas semanas, quando nós estudarmos as leis de Newton, nós vamos ver que isso corresponde ao equilíbrio na estática. Quando um bloco está parado, ó, eu tenho o álcool em gel aqui, ó, ele está parado na minha mão. Só analisar ele separado, fazer um recorte dele, ele está em equilíbrio na minha mão. Então, se eu pegar o vetor da força dele e fizer a soma, vai ser um fechado, ok? Vai começar na origem, vai dar, sei lá, para onde vai e volta na origem e está em equilíbrio. Se eu levar para um outro plano, eu estou aqui fazendo força e tem tudo mais. Ok? Então, essa é a condição da soma nula. Gente, essa é a nossa primeira etapa. Essa é só uma parte assim, mais teórica, mas ainda... Nossa, eu tô suando, Cuiabá tá quente, né?
Mas tem um exercício que envolve aí uma soma de vetores, um exercício resolvido. Também está na nossa apostila. E na nossa apostila também tem um exercício proposto para vocês fazerem. É um exercício da VUNESP. Muito bom exercício. Bom, esse exercício introdutório é o seguinte. Duas forças, F1 e F2, têm intensidades iguais a 10 newtons, cada uma. Então eu tenho dois vetores, F1 e F2, e cada um vale 10 newtons. Eles são iguais? Não sei. Eu sei que a intensidade é igual, o módulo é igual. Mas eu não sei a direção e não sei o sentido. Então não sei se eles são iguais, ok? Presta atenção nisso. Calcule a intensidade da resultante entre F1 e F2 quando o ângulo alfa entre elas for igual a... Ah, então existe um ângulo entre elas. Ok? Vamos lá, letra A. 60 graus. Como que eu faço isso? Gente, nos slides atrás eu coloquei essa imagem da direita, que é o seguinte, que é justamente a nossa lei dos cossenos. Vamos aplicar a lei dos cossenos? Veja como é fácil, cara. Ela é comprida, mas você fala, meu Deus, tem raiz, tem módulo, tem quadrado, tem cosseno, tem tudo. Como que eu resolvo? Gente, facinho. Resolve. Simplesmente resolva. Vamos lá. Eu sei que nosso F1 vale 10 e 10 módulo de 10 é 10. Então, aqui, ó. O módulo de 10 é 10. E 10 ao quadrado, 100. Mais 10 ao quadrado, 100. Mais 2 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. Cosseno de 60, gente, tem que saber de cor. A tabelinha de trigonometria, eu não coloquei na nossa apostila, mas tem que saber de cor. Cosseno de 60 é meio, ok? Não só esses triângulos fundamentais 3, mas saber o cosseno de 90, saber o cosseno de 0, saber o cosseno de 180, de 120, ok? 270, é muito importante. Ó, os fundamentais, 30, 45, 60. Outros que vocês precisam saber, 90, 180, 270. 120, que corresponde, ó, trigonometria é tudo. Não percam a aula de matemática de trigonometria. Eu não lembro quem está dando trigonometria no momento, mas vai lá, vale a pena, não perca, assista as aulas de matemática. Bom, depois, gente, é fazer conta, cara. Acabou, a física acabou, é fazer conta. Vamos lá. Ó, só tenho 2 aqui. E eu divido por 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. Então sobra só o 100. 100 mais 100 mais 100, 300. Ok? Raiz quadrada de 300. Eu não sei raiz quadrada de 300, como que eu reduzo isso? Meu Deus do céu, física é complicado, desisto. Desisto, não desiste. Olha, 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100, não é? 100, você sabe a raiz, não sabe? Não sabe que raiz quadrada de 100 é 10? Então pronto, cara. Tira o 100 para fora que fica 10. Então 10 raiz de 3 newtons. Reduziu, ok? Então raiz de 300 você conseguiu reduzir em 10 raiz de 3. Tranquilo? Vamos pro próximo? A letra B, ele fala que o ângulo é 90, né? Bom, primeira coisa. Tá, Ian, eu não quero usar lei dos cossenos para todos. Então faz o seguinte. Desenha. Desenha. Primeira coisa que você faz, desenha. Eu desenhei aqui. Nossa, ficou um desenho, ó, horrível. Mas beleza, dá para entender. Então eu desenhei e aqui, ó, é o vetor 1. Deixa eu fazer 1. Vetor 2. Nossa, que horrível. E aqui o nosso vetor resultante. Beleza. Veja que em azul são nossos vetores e em preto o vetor resultante. Como o ângulo entre eles é 90, ou seja, o ângulo aqui é 90. Olha lá. O ângulo aqui é 90. Então temos um triângulo retângulo. Gente, é um triângulo retângulo. Ó, que fácil que é resolver. Pitágoras. Isso aqui, ó. Pitágoras. Tá escrito Pitágoras aqui, ó. Pitágoras. Fácil, né? Só ler Pitágoras. Então, o 10 ao quadrado, 100, mais 10 ao quadrado, mais 100. Raiz de 200. Ai, raiz de 200, não sei como faz, socorro. Mano, 2 vezes 100. 100 você sabe, tira pra fora, fica 10. 10, raiz de 2. Resolvido, beleza? Tem a letra C ainda, pra gente morrer de desespero. A letra C. Ai, cosseno de 120, meu Deus, como eu faço? Olha, chora. Se você não sabe, aproveita e chora agora. Fala, chora. Depois que você chorou, você vai fazer o seguinte.
desenha um círculo trigonométrico. Você vai ver que 60 é aqui e 120 é aqui. Cosseno está deitado, consono está deitado. Então, se um vale meio, aqui ele vale menos meio. Ficou difícil? Manda mensagem no WhatsApp. Se mais pessoas, se pelo menos umas 3 pessoas ou 4 pessoas me mandarem mensagem no WhatsApp ou no Google Classroom, eu faço uma aula explicando sobre o círculo trigonométrico. Beleza? Se você quer entender sobre o círculo trigonométrico, me enche o saco para eu fazer uma aula. Sendo que também os professores de matemática, acho que, se eu não me engano, fizeram aula sobre isso também. Mas se vocês querem uma aula minha sobre círculo trigonométrico, me enche o saco, beleza? Vamos lá. Então eu sei que o vetor vale 10, 10 ao quadrado 100, mais 10 ao quadrado 100, mais 10 vezes 10, 100, vezes 2, 200, menos meio. Não é 200 menos meio, é 200 que multiplica menos meio. 2 dividido por 2, 1, então vira 100. Ou seja, 200 dividido por 2 é 100. Menos, que multiplica mais, dá menos. 100 mais 100, 200. Menos 100, 100. E a raiz de 100, não sei. Raiz de 100 dá 10. 10 ao quadrado, 100. Ok? Então, o módulo da nossa força resultante é esse aí. Gente, é o seguinte. Só confirmar isso aí mesmo. A aula de hoje encerra por aqui. Mas fica ligado porque vai ter a parte 2. A parte 2 tem produto vetorial, nossa, tem muita coisa top. Muita coisa top. Então, não perca. Ó, me enche o saco na sala de aula virtual do Google, me enche o saco no WhatsApp. Só, porque não tem exceção, não tô brincando, gente. Pode me encher o saco onde você encontrar, você me enche o saco para te ajudar. Eu tô aqui para ajudar vocês. Esse projeto do cursinho, ele veio aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá, vamos junto. Vamos estudar junto. Esse tema começou tranquilo, porque semana que vem cacetar. Não, tô brincando, não vem cacetar semana que vem, mas ele vai ficar difícil. E a partir da outra semana é cinemática vetorial. Mano, cinemática vetorial, dinâmica, vixe, vai ficar top. Mas aí já vai encerrar a nossa primeira parte. Existem 3 partes da física mecânica. Essa primeira é a mais longa, que se encerra na cinemática vetorial. Depois vai ter uma parte que é mais curta, uma parte mais curta e acabou o conteúdo, ok? Então, se você não entendeu nada dessa aula, Ian, olha, eu não estou entendendo, não sei velocidade média, não sei lançamento vertical para cima, não sei queda livre, não sei aceleração média, não sei nada. Tem outros vídeos aí que você pode assistir e também na nossa apostila eu estou pondo sempre um conteúdo a mais, mas tem o anterior. Tem exercício, tem um monte de coisa. Aproveitem que é gratuito. Tamo junto, um abraço a todos e boa quarentena, bons estudos, boa sorte também, porque acho que o coronavírus é um pouco de sorte, talvez. E, mais importante, se puder, fique em casa. Valeu, um abraço.